A paz do Senhor, igreja. Tá fraco. A paz do Senhor, igreja. Amém. Agora vamos arrebentar com tudo? A paz do Senhor, igreja. Tá bom. Glória a Deus. Infelizmente, meu último dia aqui nesta igreja, né? Uma pena, de verdade, uma pena. Até porque para alguns foi menos tempo do que parece. Porque até o pessoal do Ministério do Louvor às vezes não podia contar muito comigo. O pacote fechado era eu estar aqui por 2 fins de semana, os 2 primeiros fins de semana do mês. E os outros 2 eu estou servindo lá junto do pastor David Gomes, que é o deão do nosso seminário, então eu ajudo ele nos 2 fins de semana posteriores, né? E já que esse é o segundo fim de semana, acabo por aqui o meu tempo aqui em Menino Matarazzo. Ou melhor, acaba é o que a gente pensa, né? Quem sabe mais para frente a gente pode acabar voltando, né? A gente não sabe de nada, não é? Mas Deus, Ele sabe. E eu quero agradecer aos irmãos por terem me tratado da melhor forma possível, pela recepção, pelo carinho demonstrado por todos os irmãos. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor Éder, que foi um pastorzão, né? Ele é um pastorzão mesmo. E Deus me colocou aqui nesse lugar para aprender a ser um pastorzão que nem ele. Se Deus quiser, eu vou ser. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aleluia bem forte aí para o Senhor? 1, 2, 3 e... uns foram para o glória a Deus, outro para não tem problema não. Louvou o Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler o verso 39. Não estará sendo ministrada a ceia nesse culto da noite, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a crucificação de Jesus. Porque para mim, toda semana e todos os dias é dia de nós lembrarmos da cruz de Jesus. Porque nela foi depositada toda a nossa esperança de que um dia nós vamos morar por toda a eternidade com Ele, amém? Então todo dia é dia de nós falarmos da cruz. Lucas capítulo 23, a partir do verso 39... Você que achou, diga, eu vou para o céu. Você que não achou, diga, eu vou também. Vai todo mundo. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Verso 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, para entendermos aquilo que Deus Ele tem para ministrar aos nossos corações nesta noite, a primeira coisa que nós devemos chamar a nossa atenção é o que foi a cruz. Com certeza você e eu, nós já vimos muita cruz por aí pregada em uma parede ou em qualquer determinado lugar. Você entra no estabelecimento, com certeza você vê no cume de uma parede uma cruz pendurada. E muitas delas ainda com Jesus pendurado na cruz, que não é o que nós cremos, porque nós cremos que Jesus, Ele ressuscitou e não está mais preso nela. Mas em muitos lugares nós vemos cruzes, né? É até engraçado essa palavra, mas o plural de cruz é cruzes. Muitas cruzes por aí espalhadas por vários lugares. Mas talvez eu e você não prestamos muita atenção no que foi a cruz. De quem seria aquela cruz no meio se eu e você, ou melhor, se Jesus ainda não estivesse lá? Você pode responder bem alto, de quem seria aquela cruz se Jesus não estivesse lá naquele lugar? Nossa, minha e sua. Toda aquela multidão, todas aquelas pessoas que acompanharam Jesus, naquele instante que Jesus ele foi crucificado, o lugar delas era naquela cruz e não Jesus. Até porque nos versos aqui que nós lemos,
Um dos malfeitores vai dizer que Jesus ele não teria por que ser crucificado naquela cruz, porque nenhum mal ele havia feito. Mas o que entender sobre a cruz? A cruz foi o símbolo da morte e crucificação de Jesus. Quando nós olhamos a cruz, nós devemos nos lembrar de toda a humilhação, sofrimento e vida de evangelho que Jesus nos deu. Preste bem atenção, todas as vezes que eu me deparo com uma cruz pregada em algum lugar, ou quando eu olho para uma cruz no chão, ou em qualquer determinado lugar, ali me vem a imaginação e a memória de que Cristo morreu no meu lugar. Ele me tirou daquela cruz. Eu não tenho mais que morrer nela, mas agora Ele morreu naquela cruz para me redimir de todos os meus pecados. O que nós não entendemos é que Jesus, Ele redimiu o pecado de todos aqueles que já haviam passado pela terra e por aqueles também que ainda um dia vão pisar por esta terra. A cruz ela é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Eu por muito tempo carreguei uma cruz aqui no meu peito. Mas se alguém perguntasse para mim qual é o significado dessa cruz, talvez eu chamaria o pastor Estevão para responder, porque eu não saberia. Nós precisamos entender o que é a cruz. Fato é que muitos cristãos nos dias de hoje, não reconhecem o preço que foi pago naquela cruz. E as artimanhas do diabo não anulam o ato de Jesus, mas ela pode ser ofuscada. A maior intenção do diabo hoje é te fazer esquecer de que naquela cruz Jesus ele foi pregado para tirar o seu pecado da sua vida. Talvez a maior missão do diabo hoje é fazer com que uma geração se levante, mas uma geração de pessoas que não entendem da cruz, uma geração de pessoas que não estão preocupadas com a cruz e que não entendem que Jesus morreu naquele lugar para que eu e você tivéssemos vidas nele. E a maior dificuldade do crente hoje é entender que nós devemos entregar as nossas vidas por aquele que morreu na cruz por nós. Jesus ele teve o ato mais difícil, foi morrer numa cruz por mim e por você, porque com certeza vamos trazer para os dias de hoje. Se eu estivesse andando com você nesta rua, e um ladrão nos parasse e apontasse uma arma para mim, com certeza você não pularia no meio da bala para me salvar. Talvez eu também não faria isso, mas trazendo para os nossos dias, Jesus ele fez isso. Se alguém disparar uma bala na direção de outro alguém, Jesus entrou no meio para morrer no lugar daquela pessoa. Foi mais ou menos isso que Jesus fez naquela cruz. E nós ainda tentamos esquecer o que Jesus ele fez. Mas na verdade hoje Deus ele nos levanta e Jesus ele pede hoje uma geração de pessoas que podem dizer: eu estou crucificado com Cristo. Como Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos na geração de hoje podem dizer isso? Eu não vivo mais, mas Cristo ele vive em mim, porque eu estou crucificado com Ele. E eu gostaria de ver com você 3 atitudes neste texto, que devemos ter para sermos crucificados com Ele. Porque Deus ele quer que nós sejamos crucificados com Cristo todos os dias. Eu gostaria que você olhasse para a tua Bíblia, se você fechou, abra lá em Lucas capítulo 23, verso 39. Permaneça com a sua Bíblia aberta. O verso 39 diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Entenda bem, aquele ladrão sabia quem era Jesus. A fama de Jesus já percorria por todos os lugares. Jesus era aquele que fazia milagres, que levava curas. Jesus era aquele que levava o evangelho e conceitos acerca de Deus que ninguém mais tinha. Jesus foi o maior rabino, por muitos estudiosos era considerado o maior rabino. E o rabino era aquele que tinha conceitos sobre a palavra, que tinha conceitos sobre Deus. Mas Jesus, quando você olha para aquela palavra que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre si o meu jugo. O jugo significa um conceito que um rabino tinha acerca de Deus. Mas Jesus naquele instante, dizendo: vinde a mim, olhe para mim, ele está dizendo assim: olha, deixa tudo aquilo que aqueles rabinos estão falando, e olhe para aquilo que eu estou dizendo para vocês.
Tome sobre vocês aquilo que eu estou dizendo. E Jesus era alguém muito maior do que qualquer pessoa que passou por essa terra. Mas aquele ladrão vai olhar para Jesus e vai de uma forma sarcástica perguntar para ele: não és tu o mestre? Não és tu Jesus? Não és tu o Messias, aquele que tem pregado aí tantas e tantas coisas? Faz o seguinte, desce e salva a gente também. Preste bem atenção que aquele homem não estava preocupado com o poder de Jesus, mas ele estava preocupado em talvez cutucar Jesus, perguntando a ele: não és tu mestre? Desce daí. Desce daí. Não és tu aquele que era poderoso para fazer milagres? Quando Jesus ele se deparava com o leproso, o que acontecia com aquele leproso? Ele era curado. Você sabe por que aqueles ladrões, eles não morreram antes de Jesus morrer? Porque nenhum morto permaneceu morto quando Jesus estava diante dele. Olha só que interessante isso. Por onde Jesus passava, ele levava um evangelho diferenciado, ele levava cura, ele levava milagre, mas aquele homem, mesmo estando de frente para a maior autoridade que já pisou nesta terra, ele fez uma pergunta sarcástica dizendo: não és tu o rei? Não és tu o Messias? Desce daí. E sabe o que eu aprendo com isso? É que muitos de nós nos encontramos na mesma posição desse ladrão. Colocamos Cristo à prova. Quando nós passamos por uma dificuldade, qual a primeira coisa que nós tendemos a fazer? Cadê Jesus? Jesus não é poderoso para resolver qualquer coisa. Pastor diz que Ele é o Deus que controla tudo. E cadê Deus que resolve tudo aqui neste momento? A primeira coisa que nós fazemos quando passamos por uma aflição, pastor, é colocarmos a Deus à prova e perguntarmos: cadê Deus nessa situação? Cadê Deus que não resolve o meu problema? Cadê Deus que não entra na minha situação financeira? Que talvez já faz tempo que eu estou nesse deserto, mas nada acontece. Cadê Jesus? E a primeira coisa que talvez eu e você podemos fazer diante de uma dificuldade é fazermos como esse ladrão, colocarmos Cristo à prova, colocarmos a existência de Jesus à prova. Porque nós, muitas vezes, eu, com 22 anos de idade, talvez por muito e muito tempo, eu fiquei me perguntando se realmente Deus ele existe. Você já se perguntou isso? Já? Tem gente que está com vergonha de dizer que sim. Mas já? Será que Deus ele mesmo existe? Por que ele não aparece? Não é assim? Por que Deus ele não aparece? Nós somos chamados de geração da fé, porque muitos viram a Jesus. Nós cremos naquilo que nós lemos na palavra, e pela fé nós cremos que Ele realmente existiu, e de que nós vamos reinar com Ele por toda a eternidade. Nós somos a geração talvez que vive a maior dificuldade, de que é crer naquilo que nós não vemos. Mas aquele ladrão estava de frente para o Messias, preste bem atenção, ele estava de frente para o Messias. Talvez ele não tinha entendido que ali na frente dele estava a maior autoridade, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que o havia criado. Olha só que engraçado isso, ele não entendeu que na cruz ao lado tinha aquele que havia o criado. Porque se você não prestou atenção, Jesus, sendo o criador de tudo, se limitou a ser criação para morrer na mão dela. Vou repetir, Jesus sendo o criador de tudo, se limitou, se humilhou a ser criação, a se encarnar na própria criação, para se entregar na mão dela. E nós ainda achamos que as dificuldades que nós passamos são tão grandes, a ponto de nós olharmos para Deus e nos perguntarmos: cadê o Senhor aqui? Cadê o Senhor nessa situação? Mas Deus hoje Ele nos chama para não fazermos a mesma coisa que este ladrão. Aquele homem, mesmo na condição de infrator, ele sabia que o seu fim seria a morte, mas mesmo assim ele fez essa pergunta sarcástica a Jesus, colocando-o à prova. Nos dias de hoje as pessoas estão tão frias espiritualmente, que não conseguem mais ter tempo para Jesus, quanto mais de acreditar que Ele existe. Muitas pessoas entram pela porta da igreja, sabe por quê? Eu já fiz isso, eu falo por mim, tá? Não estou acusando ninguém, mas eu falo por mim. Por muitos anos da minha vida eu entrava na porta da igreja, porque eu sabia que se eu não entrasse, meu pai ia me dar um puxão de orelha.
Por muitas vezes eu entrava na porta da igreja porque eu sabia que eu tinha um compromisso com o ministério de louvor. E que se eu não entrasse, que se eu não fosse no culto de domingo, o líder do ministério de louvor, ele já me ligaria logo após o culto para saber o que tinha acontecido. Muitos de nós estamos negando a Cristo, negando a própria existência de Cristo nos simples detalhes. Mas quando nós entramos por aquela porta com o coração todo aberto, nós aqui estamos dizendo para o mundo inteiro: eu renuncio tudo aquilo que está lá fora, para entrar aqui, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, e para sair daqui transformado. Eu entro de um jeito, o único lugar que você entra de um jeito, e sai diferente é dentro da igreja, porque aqui existe aquele que pode fazer qualquer mudança aqui neste lugar. Mas nós precisamos entender que é necessário não duvidar que Cristo é o Rei das nossas vidas. Cristo é o Rei das nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus, o que nós fazemos? Nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós cantamos aqui, vem o teu reino, talvez nós não entendemos o que é cantar vem o teu reino, porque na onde existe um reino, existe um rei. Aonde existe um reino, existe um rei. E se a nossa vida é um reino, nós temos que pedir para Deus ser o rei das nossas vidas. Porque quando você chama a Deus, olha, vem o teu reino, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós estamos fazendo a melhor escolha das nossas vidas, colocando tudo aos pés da cruz, entregando a nossa vida para que Cristo viva ela por nós. Só que nós precisamos nunca duvidar de que Cristo, Ele deve ser o Rei das nossas vidas. Hebreus 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Aquele Cristo que morreu na cruz por você. Aquele Cristo que quando morreu, o céu parou, o sol parou, aquilo tudo aconteceu que foi estrondoroso. É o mesmo Cristo que está aqui neste lugar, nesta noite, falando para você: filho, fique tranquilo, porque eu morri, mas eu ressuscitei, para dar a vocês também a chance de vocês ressuscitarem e morarem comigo um dia na eternidade. Mas nunca podemos duvidar de que Cristo é o Rei, de que Cristo realmente existe, e que está olhando para mim e para você. A diferença de Jesus para qualquer outro criador de uma ideologia, sabe qual é? Se você for lá no túmulo de Martin Luther King, você vai perceber que ele estava lá. Se você for lá no túmulo de Maomé, você vai perceber que Maomé esteve lá e ele ficou por lá mesmo. Mas a diferença é que se você for no túmulo de Jesus, você vai ver que Ele não está mais lá. Ele ressuscitou, não tem mais nenhuma partícula de Jesus naquele lugar, porque Ele saiu de lá vivo, Ele virou assunto ao céu, e um dia voltará para nos buscar a sua igreja. Aleluia! Mas é necessário que nós nunca duvidemos que Cristo, Ele deve ser o Rei da nossa vida. O verso 40 a 42, olhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhuma o fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Preste bem atenção. Nos outros evangelhos vão dizer que os dois ladrões daquela cruz, eles escarneciam a Jesus. Se você for olhar Mateus e Marcos, você vai perceber que os dois malfeitores, eles escarneciam, zombavam, eram sarcásticos com Jesus. Mas sabe o que acontece, pastor Estevão? Eu não sei o que aconteceu com um daqueles homens. Eu não sei dizer para você o que aconteceu com um daqueles homens. Mas parece que algo aconteceu naquele instante, que ele percebeu que ali estava o rei de verdade. Porque agora ele vai dizer: olha, vamos parar, você não sabe o que você está fazendo, dizendo para o outro ladrão. Parece que naquele momento uma luz se acendeu na cabeça daquele homem, e ele percebeu que Jesus era o rei, era o Messias tão esperado aqui na terra. E agora ele vai olhar para Jesus, e ao invés de zombar de Jesus, ele vai pedir, ele vai fazer uma última petição, e a melhor petição que ele poderia fazer aqui nesta terra. Quem dera eu ter essa oportunidade desse ladrão,
de no último instante da minha vida, eu poder olhar para Jesus e dizer: Deus, eu quero estar contigo no paraíso. E ter a melhor resposta que eu poderia receber: fique tranquilo, hoje você estará comigo no paraíso. Mas preste atenção, 2 homens, 2 ladrões que mereciam o ato da crucificação, estão agora do lado de Jesus, mas um deles percebe a Jesus e confessa que ele é o rei. Um deles olha para Jesus e vê que ali estava realmente a autoridade que está acima de tudo, que está acima de todos. Não existe homem igual a Jesus, não existe nada igual a Jesus. Eu estou ultimamente assistindo muitos vídeos acerca de astronomia, esse negócio todo, sabe? E quanto mais eu assisto, mais eu percebo que existe um regente nesse lugar. Existe alguém que está acima desse universo, que está acima de 100 bilhões de galáxias. Ele rege tudo, Ele cuida de tudo, Ele criou tudo. Mas esse homem também vai ter essa mesma sensação que eu tenho hoje, de olhar para os céus e ver que realmente existe alguém que poderia dar a ele aquilo que é de mais precioso, a salvação da sua vida. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando vieres no teu reino. Isso nos demonstra, irmãos, que nós precisamos estar confiantes em Cristo. O pedido deste homem é completamente diferente do ataque cínico do outro salteador. Aquele homem demonstrou confiança espantosa em Jesus, pois mesmo ele morrendo numa cruz, há poucos segundos depois, ele não duvidou de que Cristo voltaria para o buscar. O fim dele já estava dito. Aquele homem morreria naquela cruz, mas ele teve o ato que trouxe mudança para ele. Aquele homem seria crucificado numa cruz e com certeza nós não podemos julgar, mas tudo indica que dali ele iria para o inferno. Mas ele reconhece que Cristo é o Rei. Eu estou morrendo nessa cruz, mas ao meu lado está morrendo aquele que é santo, imaculado, e aquele que pisou nesta terra para morrer no meu lugar, para que um dia eu pudesse acordar e abrir os meus olhos de novo. Mas eu não estarei mais aqui nesta terra, eu estarei no céu que o Senhor Deus, Ele me preparou para toda a eternidade. Olha que maravilha! Este homem, ele teve um encontro real com Cristo, no último instante da sua vida. Entenda que neste momento, o homem de certa forma diz que seria crucificado com Jesus. Preste bem atenção, agora este homem passa de um ladrão a alguém que estava disposto a ser perdoado para morrer e um dia ressuscitar com Cristo. E é para isso que Cristo ele nos chama nesta noite. Nós pensamos que o ato de Jesus só salvaria os judeus. Muitos ainda pensam nisso. Muitos ainda pensam que o ato de Jesus não fez foi nada. Mas aqui existe um povo que crê que Jesus morreu naquela cruz e foi necessário que ele ressuscitasse, porque só ressuscitando dentre os mortos ele nos daria a chance de também ressuscitarmos dentre os mortos para um dia reinarmos com ele. Nós não merecemos realmente. Mas Jesus, ele fez aquilo que nós não merecemos. Jesus, ele passou por aquilo que ele não merecia, para nos dar aquilo que nós não merecemos. E é esse Jesus que está aqui nesta noite. Você crê assim? Aleluia. É necessário morrermos com Cristo, deixarmos nossos desejos e vontades para vivermos uma vida segundo a vontade do Pai. É necessário deixarmos todo o nosso orgulho. Aquele homem passou por cima do seu orgulho. Preste bem atenção. Ele seria morto como um ladrão. As pessoas poderiam olhar para ele e falar: bom, ele só está simplesmente pagando por tudo que ele tinha feito. Mas aquele homem passou por cima do seu orgulho para, de certa forma, mesmo que crucificado, se ajoelhar diante do rei. Existe uma geração que está se ajoelhando todos os dias diante do Rei. Existe uma geração de pessoas que estão talvez muito longe daqui,
mas que quando estão reunidas num lugar, entra algum salteador com uma arma apontada para a cabeça dela, dizendo: negue o seu Cristo. Eles batem no peito e dizem: é melhor você me matar do que eu negar esse Cristo que me salvou. E o que nós temos feito por Cristo? O que eu e você temos feito por Cristo? Você quer sentir mais ou menos o que é a crucificação de Jesus? A Bíblia vai dizer que Cristo, ele suou sangue. E Dr. Barbetti, em um de seus comentários, ele vai dizer que, dando o exemplo de como é suar sangue, ele conta a história de um japonês que ele precisava fazer uma cirurgia para que ele continuasse em vida. Mas aquele homem, por outro problema, ele não conseguia dar o efeito da anestesia necessária. E ele precisava fazer aquela cirurgia, senão ele iria morrer. E agora, morro, ou eu vou fazer aquela cirurgia mesmo sem anestesia. Aquela cirurgia era aqui na posição do abdômen. E não teria como ele, para sobreviver, ele disse que ele vai para aquela maca para fazer a cirurgia. E quando os médicos começam a cirurgia, eles abrem aquele homem de peito abaixo, abrem assim, e aquele homem acordado assistindo a cirurgia dele, com as suas entranhas abertas. E ali ele diz que ele começou a suar sangue. O mesmo ato de Jesus dá mais ou menos isso. Você quer suar sangue? É como se alguém estivesse abrindo você e você estivesse assistindo isso, você estivesse olhando para dentro de si. Jesus, ele suou sangue. Tamanho o peso do pecado sobre a sua cabeça, e tamanha humilhação, sofrimento e tudo aquilo que ele passou por mim e por você, e o que nós temos feito por ele. Essa pergunta, ela ecoa dentro de mim: o que eu tenho feito por Cristo? Porque tem pessoas que têm levado o pé da letra a morrer numa cruz, sabia, Joab? Tem pessoas que estão morrendo de forma literal, mas nós aqui não podemos nem passar por uma dificuldade que nós já queremos deixar a igreja. Nós não podemos nem passar por um vento de aflição que já fica difícil ir no culto de domingo. Mas existem pessoas. Sabe qual a diferença da Coreia do Sul para a Coreia do Norte? Aonde está a maior igreja do mundo? Aonde está, pastor? Na Coreia do Sul ou do Norte, sabe? Do Sul. A maior igreja em questão de membros está na Coreia do Sul, sabia? Se eu não me engano, mais de 1,5 milhão de pessoas. Já pensou 1,5 milhão de pessoas se reunidas num lugar só? Mas na verdade, em questão de membro, lá é realmente a maior igreja daquele lugar. Mas sabe que a maior igreja não está na Coreia do Sul, está na Coreia do Norte mesmo. A Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos. Mas mesmo em meio à perseguição, existe uma multidão de pessoas que estão se reunindo no meio das cavernas, no meio dos lugares escondidos, mas elas não negam, elas estão reunidas aqui, mas a 5 minutos depois elas podem morrer na mão de outras pessoas, mas elas não deixam de se reunir, por crer que realmente Cristo morreu na cruz, e um dia elas reinarão com Deus por toda a eternidade. Na Coreia do Sul, a maior igreja em membros, mas na Coreia do Norte existe maior número de cristãos que estão se reunidos, escondidos, mas não deixam de pregar, não deixam de adorar, não deixam de ler a palavra do Senhor, e com certeza é esta multidão que o Senhor Jesus está vindo buscar. Você está no meio dessa multidão? Amém? Para nós está muito mais fácil. Porque nós podemos entrar e sair por esta igreja, entrarmos e sairmos e adorarmos ao Senhor em qualquer lugar. Mas nós precisamos prestar atenção no que nós temos feito para Deus. Verso 43, olha comigo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás no paraíso. Hoje estarás no paraíso. Nós precisamos preservar o maior presente que Deus nos deu: a salvação. Existem milhões e milhões de pessoas que elas estão preocupadas com qualquer outra coisa, menos com Jesus. É uma geração que olha para tudo aquilo que é terreno.
Sabe, eu me importo mais com o meu celular do que olhar para Deus. Eu me importo mais com minha família. Eu me importo mais com o meu carro. Eu me importo mais com minha vida financeira do que depositar a minha confiança em Deus. É tudo aquilo que é terreno, nós temos olhado. E é para isso que Deus ele não nos chama. Jesus ele está nos chamando para sermos como o apóstolo Paulo, que diz assim: eu não sou cidadão dessa terra, meu tempo aqui é de passagem, mas eu sou cidadão do céu, porque eu sei que um dia ele virá me buscar. O que nós não entendemos é que esse tempo aqui é passageiro. Sabe, Joab, que eu tenho 22 anos e eu posso ficar 22 anos só aqui. Talvez meu dia seja hoje, eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Não tenho mesmo, estou indo daqui para Taubaté nesta noite. E são tantos os postes, né? Naquela Dutra, não é assim? Eu não tenho medo nenhum, por saber que se Jesus me chamar nesta noite, eu vou poder bater no peito e dizer: Deus, eu esperei tanto tempo, precisamente 22 anos, mas agora chegou a minha hora de reinar contigo. Mas nós precisamos preservar aquilo que Deus em nos dá e que deve ser a mais importante coisa na nossa vida: a salvação. Só que a salvação ela já está nos dada. Muitos e muitas pessoas dizem: é necessário conquistar a salvação. Mas Cristo já conquistou a salvação por mim e por você naquela cruz. Ela já está na sua mão. O que acontece é que nós a perdemos. Você não tem que fazer nada para conquistar a salvação. Você tem que fazer tudo para não perdê-la. Jesus ele já fez isso por você. Jesus ele já morreu naquela cruz. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora não há mais separação entre homem e Deus. Em qualquer lugar agora é no Santo do Santo. Sabia disso? Antigamente só um homem, durante um ano, ele podia entrar no tabernáculo para sentir a presença literal de Deus. Um ano e um homem. Mas Jesus ele vai quebrar isso naquela cruz, quando a Bíblia diz o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora o Santo do Santo pode ser no meio de uma calçada, desde que o seu coração esteja olhando para Ele. O que nós temos feito para Cristo? Será que nós temos tentado preservar a salvação que Deus ele conquistou com tanto ardor naquela cruz? Nós talvez trocamos a nossa salvação por coisas tão míseras, coisas tão pequenas. Olhamos mais para o pecado, porque o pecado ele não deixa de ser gostoso. Não é assim? O diabo não é bobo o suficiente de dar algo que você não vai chamar atenção para aquilo. Não é? Se o diabo ele sabe que o seu pecado é a cor azul, então pode ficar tranquilo, a cor azul está te esperando. Não que o irmão esteja azul, não tem nada a ver não. Mas se o pecado é num determinado lugar, o diabo não vai colocar você de frente para outra coisa. Ele vai colocar de frente para aquilo que ele sabe que uma hora pode te derrubar. Mas você tem que olhar para Cristo, deixar tudo aquilo que está aqui nesta terra de lado, renunciar os seus desejos, as suas vontades, porque o tempo está próximo. João Batista ele já pregava dizendo: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E pode ser hoje que Jesus ele virá nos buscar. Você já está pronto? Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia! Mas nós precisamos segurar com todas as nossas forças a salvação, não trocarmos por coisinhas tão pequenas. Deixamos a nossa salvação de lado, deixamos Deus de lado por qualquer ventinho que passa. Sabe o que aconteceu com Pedro quando ele olha para Jesus e acha que é um fantasma no meio do mar? Aqueles homens estavam dentro do mar e aquele mar começa a balançar de para lá, para cá e para lá. E agora eles não sabem o que fazer, mas aparece uma luz lá no mar. E eles olham e vão falar o quê? Ih, é o fantasma, agora lascou, porque já está ruim para a gente aqui dentro desse navio. Agora pronto, um fantasma vindo na nossa direção. Mas Jesus diz: fique tranquilo, sou eu. Estou trazendo calma, fique tranquilo. E aí Pedro vai dizer o quê? Se és tu, mestre, manda-me aí. Manda-me aí ter contigo. E Jesus diz: desce. E aí Pedro se percebe andando sobre as águas. E ele começa a andar, mas quando ele começa a olhar os ventos contrários, ele começa a afundar. E é por isso que talvez tantas e tantas pessoas estão afundando nos dias de hoje. Ao invés de olharmos para Jesus que está ali na frente, nós olhamos para os ventos que estão passando do lado.
Nós estamos olhando para tudo aquilo que é dificultoso na nossa vida. Mas Jesus continua à frente dizendo: filho, vem vindo, que eu estou na sua frente, eu não vou deixar você afundar. É o Cristo que está aqui, aquele que morreu na cruz, que foi, de certa forma, colocado à prova por um dos ladrões. Mas fique tranquilo, o outro, ele confiou em mim, você deve fazer o mesmo. Devemos confiar em Cristo e não negarmos que Cristo, Ele é o Rei das nossas vidas. Jesus vai dar a resposta que aquele homem tanto esperava. Fique em paz, hoje você já vai estar comigo no paraíso. Se Cristo chamar você hoje, você está pronto? Alguns amém meio baixinho. Que você possa bater no peito, olhar para Deus e dizer: Deus, pode me chamar o tempo que for. Eu não saio da tua presença. Pode me chamar no momento que for. Eu posso estar passando a dificuldade. Eu posso estar fazendo qualquer tipo de coisa. Mas eu estou pronto para a sua vinda. Eu estou pronto, olhando para os céus. Me lembrando sempre que eu não sou cidadão dessa terra. Um RG nessa terra não significa nada. Mas Deus já está com o lugar preparado para você e para mim. Lá por toda a eternidade. Mas precisamos olhar para Cristo todos os dias. Dia de Santa Ceia é um dia maravilhoso, onde eu e você nós podemos olhar para Cristo e lembrarmos que a nossa esperança foi depositada no lugar certo. A nossa esperança está depositada naquilo que é a verdade, porque Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E se vocês confiam em mim, fique tranquilo, vocês não passarão por frustrações à toa, porque Deus, Ele não nos isenta da cruz, mas Ele nos garante que vai carregá-la conosco. Amém? Você crê assim, meu amado? Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia me delongar nessa palavra. Mas eu gostaria que nesse instante você fizesse uma análise do seu coração. Preste bem atenção, tantas e tantas pessoas estão, nesse instante, direcionadas ao inferno e caminhando para ele. Estão andando sem parar, olhando para o inferno e sem saber que lá é um lugar que com certeza elas não gostariam de estar. E eu não gostaria de trazer uma mensagem para te dar medo nesta noite de forma alguma. Porque para mim, quando eu prego a cruz, eu não prego com o intuito de colocar medo em mim mesmo, de que um dia Jesus ele vai voltar e eu vou para o inferno. Não. Mas eu prego a cruz com alegria no meu coração, porque sabendo que Jesus um dia, Ele vai voltar para me buscar. Quão doloroso será para alguns o dia em que a trombeta tocar, mas eles não vão entender nada, ao menos vão escutar. Preste bem atenção, a trombeta vai tocar, e aqueles filmes que nós assistimos de Apocalipse são fichinha perto daquilo que vai acontecer. Imagina só um piloto de avião cristão. Imagina. E a trombeta toca bem na hora. Sabe que nos Estados Unidos não podem ter dois cristãos pilotando um avião, porque eles creem que se Jesus voltar, o avião tem que continuar. Então deixa pelo menos um lá que ele continua e dá segmento na viagem. Isso aí é o mínimo de temor, né, que eles têm. Se Deus ele me chamar hoje, o que eu poderia responder para Ele? Será que todos os dias nós podemos acordar e pedir: Deus, se hoje for o meu dia, eu quero encontrar contigo no paraíso? Sabe que nós passamos dias, semanas, meses, às vezes, sem lembrar que Cristo a qualquer momento pode voltar para nos buscar. É até assustador isso. Porque às 10 horas da manhã, ou melhor, mais cedo, às 7 horas da manhã, eu não me lembrava que Jesus podia voltar. E se Ele voltar às 7 horas? Será que eu estava pronto? Será que eu estaria em plena retidão ao Senhor, podendo entregar a minha vida a Ele?
que nós possamos ser como um ladrão, que mesmo com máculas, que mesmo sujo por tudo aquilo que nós temos feito, podemos ainda olhar para Jesus e dizer: Deus, se hoje for o meu último dia, eu quero estar contigo no paraíso. Você pode fazer essa oração? Gostaria que você fechasse seus olhos. E eu gostaria que você não esperasse eu orar, mas que você tivesse talvez a sua oração mais sincera, a oração mais sincera que você já fez, dizendo: Deus, realmente eu não estava me atentando para que um dia o Senhor virá, e esse dia não irá tardar, porque a tua palavra tem se cumprido de forma tão maravilhosa. Tantas e tantas pessoas têm olhado para tudo aquilo que tem acontecido e elas têm ficado com medo. Mas eu não tenho medo de tudo que tem acontecido, pois eu estou vendo que a palavra, cada dia mais ela se cumpre, e mais perto da sua vinda nós estamos. Muito obrigado por nos dar a paz. Aquela paz de sabermos que mesmo em meio a tanta violência, mesmo em meio a tantas complicações que este mundo está se colocando, eu continuo olhando para o alvo. Se a crise veio para o Brasil, eu não olho para a crise, eu olho para Ti, Senhor. Se a violência está acontecendo na casa do vizinho, na minha casa não vai acontecer, porque eu continuo olhando para Ti, Senhor. Se a dificuldade financeira está acontecendo na rua de frente, na minha casa não permite, porque eu continuo olhando para o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor a todo momento. Como foi dito aqui, Deus ainda está levantando uma geração de homens e mulheres que não negociam a sua fé, que não barateiam a sua fé, que por 1h30 de televisão não trocam a sua salvação e nem a oportunidade de estar aqui cultuando ao Senhor Jesus. Que não trocam Deus por nada nesta terra, por saber que esta terra tem data de validade, mas o céu não. O céu, ele foi criado por Deus, e Deus está nos aguardando, esperando ansiosamente o momento em que a trombeta vai tocar, e nós poderemos olhar para os céus, prontos, uma igreja pronta, olhando para Ele, podendo bater no peito e dizer: eu esperei tanto por este momento, mas agora é chegado. Agora eu vou poder olhar o meu Deus, aquele que por muitas vezes eu duvidei se existia. Agora eu vou me encontrar com Ele, poder me abraçar o meu Pai, aquele que me criou. Mas é necessário que você olhe para Jesus nesta noite. Mas olhe não como aquele que ainda está pendurado naquela cruz, mas sim para o Jesus que te chama nesta noite. Filho, fique tranquilo, eu realmente morri. Os discípulos naquela cruz ficaram se perguntando: o que é que eu vou fazer agora? Porque aquele homem pregava que nós deveríamos seguir. Porque Lucas 9 vai dizer assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu estava seguindo a Jesus, mas agora Ele morreu. O que nós vamos fazer? Mas o que eles esqueceram, que a profecia dizia que ao terceiro dia Ele ressuscitaria, e Ele iria aparecer novamente, para mostrar que o plano não tinha sido em vão. Tudo aquilo que Ele passou, como humilhação, como sofrimento, não foi em vão. Mas agora Jesus morreu, ressuscitou, e um dia virá buscar a sua igreja. Aleluias. Eu gostaria que você fizesse essa oração enquanto estarei cantando um cântico. 7 minutos é muito difícil mesmo, mas eu gostaria que você tivesse pelo menos 5 minutos de palavra com o Senhor. Talvez esses 5 minutos possam ser os instantes do ladrão, sabia? Aquele momento que diz assim: Deus, hoje eu quero morar contigo no paraíso. Eu deixo tudo, eu vou voltar para casa, meus problemas vão estar lá. Na verdade, eu olhando para Ti, eu sei que já estão resolvidos, mas eu só quero olhar para Ti nesta noite. Aleluia, aleluia,
Aleluias. Aleluias. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que estão aqui nessa noite que não se dobraram diante outros deuses. Oh, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Você que pode, cante comigo assim: Deus está levantando um novo povo. Quero ouvir sua voz. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, sacudindo. Deus está levantando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer na sua vida, meu irmão. Aleluia. Deus só está esperando uma geração de pessoas que olhem para a cruz para que o amanhecer chegue. Porque o choro ele pode durar e a noite nós não sabemos a duração. Nós achamos que uma noite é a noite literal, uma noite só nós vamos chorar. Mas talvez a noite ela ainda está persistindo na sua vida e está durando tanto, tanto, tanto. Mas Jesus nesta noite está dizendo: filho, olhe para a cruz que o dia vai chegar. Olhe para a cruz que a noite vai passar. Olhe para a cruz que o deserto vai acabar. Mas eu estou olhando para você dizendo: filho, olhe para mim, porque eu estou à sua frente te dizendo: eu estou pronto para te abençoar, para te transformar, para trazer mudança. Mas é necessário que você olhe para mim. E eu gostaria que você fosse mais corajoso que fazer uma oração sincera ao Senhor. E eu não vou me estender neste apelo e com a permissão do pastor. Eu gostaria de fazer isto. Se o Senhor Jesus, melhor hoje, Ele não vai pedir conta para mim, porque aquilo que Deus Ele me mandou fazer, eu subi aqui e fiz. Mas nessa noite Deus Ele falou com corações aqui. E eu gostaria que você tivesse talvez uma coragem mínima. Ele passou pela maior das humilhações. E não é humilhação você vir aqui à frente, depositar tudo diante da cruz. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. E talvez você analisou que realmente eu ainda preciso fazer um pouco mais por Cristo. Eu ainda preciso fazer um pouco mais, porque nada do que eu fizer vai se comparar com aquilo que Ele fez por mim. Mas eu quero continuar tentando. Eu quero continuar tentando agradar o coração do meu Pai. Porque Ele me agradou de forma tão maravilhosa, dando o Filho dEle naquela cruz por mim e por você. Eu gostaria que nós vamos cantar este coro. E durante esse coro que você sair do seu lugar, eu gostaria de orar com você. Não vou orar por você porque eu preciso dessa oração. Amém? Que você saia do seu lugar, nós vamos estar orando junto. Cante assim: Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir.
O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Bom, aleluias. Deus me mostrou pessoas aqui nesta noite que ainda não estão aqui na frente. Eu não vou me estender neste apelo, mas se o Senhor Jesus, Ele falou contigo, pelo amor a Deus, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Coloque, aleluia, aleluia. Deite a sua cabeça no seu travesseiro hoje, sabendo que se Jesus chamar hoje, você estará com Ele no paraíso. Aleluia. Aleluia. Eu não vou insistir neste apelo, mas se Deus falou contigo, não deixe para amanhã, faça isso hoje, nesta noite, porque Deus, Ele tem algo tremendo para fazer na sua vida. Amém? Aleluia. Mais uma chamada. Aleluia. Esse é o momento de você deixar tudo na cruz do Senhor. Eu vou te dar esses segundos. Não tenha vergonha, porque a oração que Jesus nos ensina a fazer começa com uma palavra maravilhosa que diz Pai. Pai nosso que estás nos céus. E sabe o que eu aprendo com isso? É que nós temos que ter um relacionamento profundo com Ele. Não somente de um servo para com alguém, mas sim de um filho para com o Pai. Nesta noite Deus, Ele te chama. Ele está olhando para ti, dizendo: filho, eu tenho tanta saudade de falar contigo. Filho, por muitas vezes você me deixou de lado. No momento da dor de cabeça, você preferiu ir comprar um remédio do que acreditar no Deus da cura. No momento da situação complicada, você preferiu perguntar para o seu pai o que fazer, para o seu marido, para a sua esposa, mas você me esqueceu. Mas hoje é noite de nós reatarmos aquilo que nós tínhamos antes. Hoje é noite de nós reatarmos a nossa aliança. Aleluia. Não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo. Aleluia. Glória a Deus. Deus está separando os seus profetas. Aleluia. Oh, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. Aleluia. O choro já durou a noite, é aleluia. Chegado amanhecer. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu vou estar orando, mas antes de orar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Porque para mim todo culto tinha que ter essa pergunta, sabia, pastor? Se existe alguém aqui que até então não havia dado-se por inteiro ao Senhor Jesus e declarado que Ele é o Senhor das nossas vidas, da sua vida. Existe alguém que aqui ainda não aceitou o Senhor Jesus? Eu gostaria que, se você nessa noite quer tomar esse passe na frente do Senhor, que você levantasse as suas mãos. Se existe alguém aqui que ainda não teve um encontro real com Cristo e nesta noite quer firmar um compromisso com Ele, sabendo que agora você não está mais sozinho, mas está com aquele que pode resolver tudo por você. Agora você não está mais sozinho e pode resolver, ou melhor, pode estar com aquele que está acima de tudo. Você não está do lado de um homem, mas sim ao lado de Deus, o Todo-Poderoso. Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus nesta noite, que ainda não fez? Gostaria que você levantasse sua mão. Está todo mundo de olho. Oh, glória a Deus. Vem cá, minha irmã, vem cá. Aleluia. Existe mais alguém? Meu Deus, Deus mostrou uma pessoa aqui para mim. Eu não vou sair daqui enquanto ela não levantar essa mão. Aleluia. Meu irmão, continua orando, porque tem uma batalha espiritual grande aqui agora, para que aquilo que Deus Ele tem para fazer nesta noite não seja feito. Aleluia. Vem cá, pastor. Aleluia. Seu marido, namorado, vem cá. Aleluia. Existe mais alguém? Pelo amor de Deus, tome esse passo na frente do Senhor nesta noite. Nesta noite, não deixa para depois, é nesta noite.
Ah, meu Deus. Aleluias, aleluia.